Apenas um clube brasileiro alcançou a América 4 vezes, e esse clube é o Flamengo. Você percebeu o que acabou de acontecer? Já caiu a ficha? O Flamengo acabou de fazer história de um jeito que parecia impossível. E eu te pergunto, onde você estava quando o time que não tinha tradição se tornou o maior da América? Onde você estava quando milhões de vozes explodiram num só grito que atravessou o continente? Talvez você estivesse em casa, na rua, no trabalho ou no próprio Maracanã. Mas uma coisa é certa, se você é Flamengo, você sentiu algo diferente. Algo que pouca gente no futebol tem o privilégio de sentir. Algo que só o Flamengo provoca. Porque não foi apenas mais um título. Não foi só mais uma taça levantada. Foi o momento em que uma história inteira se alinhou para provar aquilo que o flamenguista sempre soube. O Flamengo nasceu para desafiar a lógica. Nasceu para quebrar rótulos. Nasceu para ser gigante. E nenhuma narrativa contrária resistiu ao tempo. Primeiro disseram que o Flamengo não tinha tradição. Depois, disseram que o Flamengo não aguentava a pressão. E ainda tentaram espalhar que essa torcida só aparece quando o time está voando. Como assim? Logo essa torcida que carrega o clube no peito como se fosse parte do próprio corpo. Logo essa torcida que transforma cada jogo em um ritual, cada grito em uma promessa e cada lágrima em combustível. Volta alguns anos comigo. Imagina voltar 7 anos no tempo. Imagina a dor das eliminações, a frustração presa na garganta, o sentimento de que faltava alguma coisa para o Flamengo acordar para aquilo que sempre esteve escrito. Mas mesmo ali, mesmo quando o país inteiro duvidava, o flamenguista sabia. Sabia que era só questão de tempo. Sabia que cedo ou tarde o mundo iria entender o que significa ter uma torcida que, de tão grande, parece uma força da natureza. É como se cada pessoa que veste o manto carregasse uma faísca, e juntas essas faíscas se transformam em incêndio. E quando esse incêndio pega, ninguém segura. E 2019 foi exatamente isso, o despertar de um gigante. Foi o dia em que alguns jogadores, um treinador diferente e uma torcida enlouquecida se encontraram e disseram: agora vai. E foi. No último segundo, no limite, na raça, com o coração batendo mais forte que o próprio estádio. Anos depois, com um elenco mais maduro, mais cascudo, mais experiente, o time provou que aquilo não tinha sido acaso. Era repetição, era consistência, era grandeza, era destino. A segunda conquista desta nova era veio para selar algo que só o torcedor já sabia desde sempre. Quando o Flamengo aprende o caminho, ninguém mais tira ele de lá. E assim, com autoridade, com respeito e com futebol de gente grande, o Flamengo conquistou novamente a América. 2023 e 2024 foram anos de tentativa, dor e reconstrução. O Flamengo bateu na porta, bateu de novo, mas a taça teimava em não vir. E nessas horas, muita gente desanima, muita gente desiste. Mas o flamenguista não. Ele pode xingar, pode reclamar, pode ficar revoltado, mas ele não abandona, nunca. Porque quem carrega o Flamengo no peito sabe que o sofrimento é só pausa temporária antes do próximo show. E finalmente, em 2025, as peças se encaixaram. Porque o destino tem dessas. Às vezes, ele precisa te derrubar para te ver voltar mais forte. O Flamengo entendeu que, para chegar ao topo, era preciso algo que dinheiro nenhum compra: identidade. Era preciso um treinador que amasse o clube como se fosse um torcedor. Era preciso líderes que carregassem o Flamengo na veia, não só na camisa. Era preciso jogadores que entendessem que vestir o manto não é um emprego, é um privilégio, é um pacto.
é carregar uma nação inteira nas costas e ainda assim sorrir. E quando esse Flamengo entrou na Libertadores de 2025, algo parecia diferente. A atmosfera, o clima, a vibração, era como se a torcida sentisse, antes do time, que aquele ano tinha algo especial. E então veio a final, a mesma final que em 2021 foi um pesadelo, mas em 2025 ela se transformou no sonho mais bonito já visto por essa torcida. Era como se o universo tivesse guardado aquele momento para provar que nada é definitivo, que nenhum trauma é eterno e que o Flamengo sempre volta, sempre. E no dia em que o juiz apitou o fim do jogo, naquele segundo em que o país inteiro prendeu a respiração, o Flamengo se tornou aquilo que sempre esteve destinado a ser: o maior campeão da história do Brasil na Libertadores, o topo da América, o gigante que não se intimida, que não recua, que não aceita menos do que a glória. E eu te digo, vestir o manto de 81, começou tudo, e segurar nas mãos o manto de 2025, o que consolidou o topo, é como carregar duas eras que se encontram para contar a mesma história. A história de um clube que nunca deixa de lutar, nunca deixa de acreditar, nunca deixa de ser Flamengo. E agora, flamenguistas, comemorem, gritem, vibrem, porque só o Flamengo, só ele, é tetracampeão da Libertadores. E isso ninguém nunca vai apagar.